E aí, pessoas, beleza? Mini aula do Matemática Leve a pedido. Hoje, convolução entre funções. Revisaremos a sua definição e a propriedade aplicada com a transformada de Laplace hoje. Vamos lá. O operador convolução. O operador convolução é representado por esse asterisco e a convolução entre duas funções é um operador integral. Um operador integral que a gente vai ver a definição agora. Ó, uma das definições formais de convolução diz que a convolução no tempo entre duas funções, f de t e g de t, contínuas por partes entre zero e infinito, é definida como a integral de 0 a t, f de tal, g de t menos tal de tal. Ou a convolução entre f e g é a integral de 0 a t, f de t menos tal, g de tal de tal. Percebam que o deslocamento aqui da função pode ser em g ou em f. A gente faz uma translação numa das duas funções, mas fundamentalmente, quando a função é definida entre 0 e mais infinito, a gente integra entre 0 e t. Então, o resultado dessa integral em relação a tal vai nos dar uma função de t. Por isso que a convolução é um operador. Para ilustrar a convolução entre duas funções, peguei um exemplo bem simples, ó. Seja f de t igual a t e g de t igual a t quadrado. Calcule a convolução entre f e g. Percebam, para a gente calcular a convolução, vou usar essa definição aqui, a segunda. Eu vou precisar da f de t menos tal. Ora, se a f de t é igual a t, a f de t menos tal é t menos tal. Eu vou precisar da g de tal. Ora, se a g de t é igual a t quadrado, a g de tal é igual a tal quadrado. Então, a convolução entre a f e a g vai ser integral de 0 a t, f de t menos tal, que no nosso caso vai ser t menos tal, g de tal, e a nossa g de tal vai ser tal ao quadrado. Essa é uma integral em relação a tal. Então, o que a gente vai precisar fazer? Eu tenho um produto aqui, eu vou efetuar esse produto. Então, a convolução entre a f e a g vai ser a integral de 0 a t, vamos efetuar o produto, ó. T vezes tal ao quadrado, menos tal ao cubo, né? Que é tal vezes tal ao quadrado, de tal. Ora, agora eu estou apta em resolver a integral. Quando eu integro em relação a tal, esse t aqui vai funcionar como se fosse uma constante. Então, vai ficar t, integral de tal ao quadrado, tal ao cubo sobre 3, menos integral de tal ao cubo, tal na quarta sobre 4. Essa é uma integral definida entre 0 e t. Então, primeiro a gente substitui o extremo de cima. Quando eu substituo o t aqui no t ao cubo, eu vou ficar com t vezes t ao cubo sobre 3, menos, quando eu substituo o t aqui no lugar do tal, t na quarta sobre 4, menos, quando substituo o extremo de baixo. Ora, 0, 0, rosca. Ora, quanto é que vai ficar o resultado da nossa convolução aqui? T vezes t ao cubo, t na quarta sobre 3, menos t na quarta sobre 4. Pelo amor de Deus, faz o mínimo múltiplo, tu vai achar 4t na quarta menos 3t na quarta, ou seja, t na quarta sobre 12. Esta aqui é a função que corresponde à convolução entre essas duas funções, entre a f e entre a g. A convolução tem diversas propriedades, é bem aplicada para as transformações integrais. Então, uma das propriedades é para a transformada de Laplace. A transformada de Laplace também é um operador integral. A transformada de Laplace do produto de duas funções não é o produto das transformadas, e sim a convolução das transformadas. Assim como a transformada inversa do produto de duas funções transformadas não é o produto da f de t com a g de t, e sim é a convolução da f de t com a g de t. A gente vai ver uma aplicação, um problema aplicado agora na sequência. Este problema eu tirei de uma das minhas avaliações anteriores lá de cálculo avançado.
Ó, diz assim, calcule a função f de t da transformada inversa de 1 sobre s ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ora, 1 sobre s ao quadrado mais 1 ao quadrado é 1 sobre s ao quadrado mais 1 vezes 1 sobre s ao quadrado mais 1. O que o aluno desavisado faz? Ora, eu sei que a transformada inversa de 1 sobre s ao quadrado mais 1, ó, tá aqui, ó, é o seno de 1t, seno de t. Aí o cara fala, isso aqui é seno de t vezes seno de t. Não, a transformada inversa do produto das transformadas, lembra, a transformada é um operador integral, não é o produto das inversas, na verdade é a convolução das inversas. Então, eu tenho que fazer a inversa dessa e convoluir para isso ser verdade. A gente viu na lâmina anterior. Então, para a gente poder calcular essa transformada inversa aqui, nós precisaremos fazer a nossa f de t, vai ser a convolução de seno de t convoluído com seno de t. Então, a nossa convolução vai ser quem? A integral de 0 a t de seno, ó, coloquei as definições de convolução aqui sempre para a gente não se perder. Vou pegar essa aqui, ó. Seno de t menos tal, seno de tal. Ó, percebe? Eu fiz a f de t menos tal, a f de tal, g de tal, de tal. Ora, eu tenho a integral de um produto. Como são funções trigonométricas, para me facilitar, eu posso usar aqui, ó, eu peguei aqui uma identidade trigonométrica. Eu sei que seno de U, seno de V, é um meio de cosseno de V menos U, menos cosseno de V mais U. Esse cara aqui é o meu U, e esse cara aqui é o meu V. Se tu fizer aí, a tua integral vai se resumir o seguinte, ó, 1 meio, né? Eu vou passar para fora da integral porque é uma constante, cosseno de V menos U, esse menos esse, então vai ficar 2 tal menos t, menos cosseno de 1 mais V, esse mais esse, que vai ser cosseno de t, de tal, certo? Ora, agora eu tenho duas integrais em relação a tal, integrais bem simples para cosseno. Então, eu vou ter aqui, ó, a minha f de t, então, vou seguir a minha igualdade, vai ser 1 meio, integral de cosseno da coisa é seno da coisa, dividido pela coisa derivada, e a coisa derivada aqui é 2, menos integral de cosseno de t em relação a tal, então vai ser tal cosseno de t. Essa integral a gente vai avaliar entre 0 e t. Ora, 1 meio vai permanecer lá fora e eu vou fazer, trocar o tal por t. Então, aqui vai ficar, ó, 2t menos t, t sobre 2, menos, quando eu substituo o t aqui, t cosseno de t, menos quando eu substituo zero no lugar do tal. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 0, 0 menos t. Então, vai ficar seno de menos t sobre 2, menos, quando eu troco o zero aqui, rosca. Certo? Então, olha lá como é que vai ficar a nossa f de t, que é o que a gente está buscando. Ora, 1 meio vezes seno de t sobre 2 vai dar seno de t sobre 4, menos 1 meio vezes t cosseno de t, menos t cosseno de t sobre 2. Esse cara vezes esse, menos seno de menos t sobre 4. Daí, pessoas, te liga. A função seno é uma função ímpar. Eu vou fazer um parênteses aqui, eu estou fazendo os parênteses em vermelho. Ó. E para funções ímpares, uma função ímpar tem a propriedade que diz que a f de menos x é igual a menos a f de x. Ó, então, seno de menos t é o mesmo que menos seno de t. Aqui, ó. Então, com este menos aqui, esse troço vai virar mais, ó. Só estou usando a propriedade. Então, esse cara aqui vai ser mais seno de t sobre 4. Se eu utilizar isso, ó, seno de t sobre 4 mais seno de t sobre 4 é seno de t sobre 2, menos t cosseno de t
sobre 2. Tu pode deixar assim, ou botar um meio em evidência para ficar bonitinho. Mas, fundamentalmente, essa aqui é a transformada inversa dessa função aqui. Te liga, a transformada inversa do produto das transformadas é a convolução das inversas. E assim termina mais uma aula do Matemática Leve. Noutra oportunidade, revisaremos novamente a convolução, aplicada então à transformada de Fourier. Agora eu fui. Beijos meus e do caboclo!